Bom dia, professor. Bom dia, Rogério. É engraçado, cara, que você entra duas vezes, né? Você tá Não, aparecendo duas vezes aqui. geralmente isso acontece quando você entra no computador e no celular, mas aqui eu tô só no celular. Lá. Vamos dar um pouquinho só pra ver se mais alguém chega, né? Eu tô ficando Claro, claro. preocupado que a semestre vai adiantando e aí as optativas vão ficando para segundo plano, né? O pessoal não trancou, não. Eu olhei, quase ninguém trancou. Só não aparece. Não, é porque a gente recebeu uma orientação também, professor, de não trancar a disciplina, porque não entraria no histórico, de que não aconteceria nada se a pessoa simplesmente abandonasse. Eu até achei isso muito Ah, estranho, né? Porque assim, você acaba não dando, não, o professor fica meio sem um retorno, né? pode crer. Que, Mas que, foi que, a orientação que a gente recebeu. Eu ouvi dizer que semestre que vem, que o ano que vem vão ter três períodos num só. Loucura. É, tudo período curto, cara. Uma pena isso, uma pena mesmo. Porque o problema não é nem passar ou não passar, sabe como? Aham. Eu não estou preocupado com isso. Eu acho que não é a questão não é essa. O problema é não saber. É, É você se formar acaba sem saber. passando, passando batido em muita coisa, você não sai com conhecimento mesmo, né, professor? Uma pena isso, cara. Uma pena mesmo. Mas olha É ver- só, deixa eu ver se eu estou gravando já. Tá. Eu tô gravando, então, se alguém chegar atrasado, pode pegar a gravação depois e, e, e aí a gente economiza o tempo. Você tá aí, né? Então a gente economiza a nossa Claro. conversa, não é isso? Economiza não, aproveita a nossa conversa. Pode ser. Olha A só, Ana e o é, Rodrigo geralmente participam, né? é, então, podemos esperar então mais 2 minutos, três. Como é que tá o negócio, cara, nas outras disciplinas? Aproveita, Rogério, fala aí, por favor. Em As- relação ao quê? O funcionamento delas. Ah, professor, os professor tem, cada professor está fazendo de um jeito, né? Hum, Eu tenho uma professora que ela está dando todas as aulas presenciais não, todas as aulas síncronas, né? hum, Tem um outro professor que ele está disponibilizando as aulas online e depois ele só dá, ele exercício. tira dúvidas Aham, e ele faz uma discussão em cima daqueles vídeos que ele colocou, né? aham. Dá uma passada rápida, sem se aprofundar muito e vai discutindo. Eu acho que é algo que está funcionando bem legal. Tem uma outra que deu metade da disciplina até agora síncrona e a partir de agora é, a, dis- vai dar a distância, né? Para a Aham, gente assíncrono. assíncrona. E não, acho que é isso. Cara, com certeza nos próximos semestres os professores vão estar melhores, né? Vão estar aprendendo, né? Trocando experiência, o que que dá certo, o que que não dá, né? Com Agora, certeza, uma isso aí. coisa é com certeza, isso tem males que vêm para bem, né? Ah, Não só em aula, não. Tem um monte de aula que não precisa ser presencial. O aluno não precisa gastar dinheiro com ônibus ou não precisa sair do alojamento de repente, né? verdade. Não precisa, pode ficar de longe, não tá tranquilo isso. Tem um monte de aula que dá para fazer isso. Agora, pô, algumas coisas que não dá, né? Porque precisa de SIG, às vezes o computador do cara não tem SIG, sei lá. Mas e não é só em aula, não. É em trabalho também. Tem um monte de gente que está trabalhando em casa e É, não vai ter volta, não. Vai voltar só parcialmente. Faz sentido, faz todo sentido, né? você tem um aproveitamento melhor, né, professor? Porque tem gente que mora distante, ainda mais assim em grande centro urbano. Aqui no Rio, a gente tem aquela ideia de que as pessoas moram na Baixada e trabalham no centro. Então isso aí vai facilitar muito, com certeza. Pode crer. Porque
as pessoas vão gastar menos tempo com deslocamento. Isso aí pode acabar melhorando um pouco em relação à qualidade de vida, Sim, em trânsito, relação à trânsito, qualidade no próprio trabalho mesmo, porque tem ó, atividades que às vezes você consegue fazer de casa, né? é, Já não vai chegar cansado no trabalho, desgastado. Então, com certeza, essas coisas pesam também, né? é, vai servir para reeducar. Vai Sim, ser interessante isso, interessante mesmo. com certeza. Então, Então, nós já estamos, já, acho que agora já deu, tá bom, podemos começar. tudo bem. Eu não sei se você viu que eu deixei gravado essa parte de análise de investimento. Ainda Chegou? não vi, professor, ainda não vi. Tá, então, eu estou economizando tempo porque a gente já passou da metade. Eu achei que a gente, porque a gente já teve dois feriados, se não me falha a memória, já teve dois Foram dois feriados. feriados. E isso eu não estava contando com isso. E aí eu sei que essa parte aqui é bem rápida. Essa parte aqui, essas partes são mais rápidas, não é? E aí eu vou deixar essa gravada, análise de investimento. E essa daqui eu vou passar hoje, é o que a gente vai fazer hoje. Nessa aqui, Beleza. análise de investimento, que é essa etapa aqui, a gente trata aqui, né? O que está bem discutido, eu não vou me ater a isso, porque já está lá bem desenvolvido, não é? Então, as discussões É, que falam em torno disso, a origem da matemática financeira, né? É, é, aí o juro, que é juro, né? A taxa de juro, aí a taxa o juro simples, que é a fórmula para o juro simples, que é só para uma recordação, porque a turma já deve ter visto em economia, né? sim, exatamente. Então Já viu não já. tem por que a gente se ater aqui. Juro composto, que é o verdadeiro, juro simples não rola, né? Só rola teoricamente, né? É, Na prática é só juro composto mesmo. Mas todos esses slides aqui, aí os tipos de taxa, né, de comparação de taxa, né, proporcional, nominal, efetiva e equivalente, né? É um breve resumo, tá certo? Aí equivalência, fluxo de caixa, depreciação, que a gente até vê em exploração também, e vê em administração e economia, né? Mas aqui está falando de novo. Aí o valor presente líquido, né? Presente porque a gente traz todo mundo para o mesmo ponto, usando a taxa de desconto, que é a taxa de mínima atratividade. Aí, valor presente líquido anualizado para poder comparar projetos de universos diferentes, né? De períodos diferentes, que é o caso, no caso da nossa floresta. A gente tem produtos que a gente vai, no caso de madeira, eu invisto, daqui a 2 anos eu estou tirando. Você está fazendo silvicultura tropical, então você já está vendo aquilo, mas daqui a 2 anos, no caso de madeira, de manejo de floresta natural, o retorno inicia muito antes de floresta plantada. A floresta plantada tem que esperar 7 anos, 8 anos, 12 anos, dependendo da espécie que eu estou plantando e o objetivo do plantio. Mas de eucalipto para celulose, 7 anos, não é? A partir do momento que eu plantei, se for contar o tempo que eu levei para adquirir a propriedade, legalizar a propriedade, né, cara, e começar todo o processo de preparação e tudo, mas do plantio até a colheita, 7 anos, eu acho que tá por aí, né? O ciclo. Quilos é maior, é, claro que é para serraria. No caso de floresta natural, não. Floresta natural eu invisto agora. Tem gente que investe agora, no ano que vem já está rolando. No ano que vem já está colhendo madeira. Não é o ideal. O ideal é no ano que eu faço, eu implanto agora, faço o censo agora. Peraí, eu acho que alguém está querendo entrar. Não, já entrou. Aí eu faço o censo agora. Quer dizer, já teve o tempo que eu perdi lá na aquisição da propriedade, né? Faço o censo agora no ano que vem
eu recebo autorização de exploração, então eu construo estrada, construo pátio, deixo assentar melhor, né, um ano antes de usar, já corto cipó, e daqui a 2 anos eu já estou explorando. Então, 2 anos para começar a entrar a receita, não é? Mas depois que entrou essa receita, aí o ciclo de corte é muito mais longo do que, no caso de floresta natural, né? A primeira vem logo, mas aí o ciclo de corte é muito mais longo do que floresta plantada, não é? E que aí, teoricamente, é de 20, 25 anos, e eu acredito que seja muito menos do que isso. Seja muito menos mesmo, inclusive no Amapá e no Amazonas já está claro aquilo. A intensidade de exploração dividido pelo incremento periódico anual. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 metros, se eu tiro 12 metros cúbicos, se eu tiro 2 metros, eu tenho um incremento periódico de 1,8, que é o que está dando, mais ou menos, né, no Amazonas, 1,8 metros cúbicos por hectare ano. Então, o ciclo de corte seria muito menor, menor do que 10 anos, menor, às vezes menor até, porque o volume que eu tiro é muito pequeno. Eu estou no trópico lá, com muita água, com muita energia, né? Se eu dou muita luz, eu permito ter um incremento periódico anual bem alto. Então, beleza. Então, a gente estava falando assim, então, mas madeira, depois de madeira vai ser 10 anos ou 15, sei lá, mas semente é todo ano. Não da mesma semente, cipó de 5 em 5 anos, cipó titica, por exemplo, estão estimando um ciclo de 5 anos, né? Então, produtos com ciclo de corte diferenciados, né? E aí, como tem horizontes diferenciados, eu uso o valor presente líquido anualizado para poder comparar um com o outro, porque tudo isso, apesar do que a gente discute lá no começo, da limitação da matemática financeira quando aplicada para a agricultura e mais ainda quando aplicada para a floresta, em comparação à indústria, né? Ainda mais ainda quando eu estou falando floresta natural, que floresta plantada não, floresta plantada é a mesma coisa que agricultura, mas floresta natural, então é o que o Osokal falava, pô, isso é questionável, mas a gente ainda não tem nada melhor para fazer, então a gente usa, sabendo que a gente está não é igual a se for uma indústria, que eu compro uma propriedade, construo um prédio, compro máquina, treino pessoal, tem despesa corrente, tem investimento, né? E uma previsão de receita, né? Então, valor presente líquido anualizado para poder comparar diferentes alternativas e aí e, e por aí vai. Então, aqui é a fórmula, aqui é um exemplo. Não vou parar aqui, senão a gente não vai. Está tudo discutido lá. Com calma, cada um desses slides aqui está discutido lá. O índice benefício-custo, o valor presente líquido, mantém a unidade, né? Só corrigidos, os dois descontados, né? Ou corrigidos, eu subtraio um do outro e vejo quanto é que dá a receita, que é o dinheiro mesmo. Mas o índice benefício-custo não, é em termos de porcentagem. Então, eu posso ter um valor presente líquido baixo, mas o índice benefício-custo alto, né? E o contrário, pode ser o contrário também. Por isso que eu devo usar todas essas taxas, já está lá. Já está lá. A única que eu achei, depois eu pensei, que eu falei matado, foi justamente a taxa interna de retorno. Que eu fixo o período, né? Fixo as receitas, fixo os investimentos, fixo as despesas, então os investimentos, fixo as receitas, fixo o período, o horizonte do projeto e vou mudando a taxa artificialmente, vou mudando a taxa até zerar o valor presente líquido. As receitas serem iguais, as receitas descontadas ficarem iguais às despesas descontadas. E aí eu sei qual é a taxa efetiva do projeto, a taxa interna de retorno. Depois o período de recuperação, né, do investimento. Não, a taxa interna de retorno, esse aí que eu acabei de falar. Aí depois o payback, que é o período que o quanto que o projeto que retorna, que aí vai variar mesmo, né? Que eu tenho vários investimentos, né, na floresta, né, no uso múltiplo, né, o período. Aí depois, aí eu falei de risco, de incerteza, olha lá, com tranquilidade lá, está bem explicado lá.
E aqui é um exemplo. Então, para que eu faço isso? Para que eu uso? Isso aqui eu faço no banco de dados. De novo, eu tenho um banco de dados, eu tenho zilhões de espécies. No censo florestal eu identifico um monte. No inventário por amostragem eu identifico um monte. Mancha de palmeira, por exemplo, eu no microzoneamento eu tenho registrado, mas eu não faço o censo de cada palmeira, não faço. Eu faço uma amostragem em cima, como a gente viu, vários níveis de abordagem. A gente tratou lá de informações da floresta, as três fontes, né? Então, aí o que eu faço? Eu uso os diferentes índices para eu poder comparar. Você vai ver aqui, ó, que tem coisas, né, que dão uma taxa interna de retorno absurda, mas é só a taxa interna de retorno. Economista vê isso, dá confusão. Eu já encarei confusão por causa disso, mas é a verdade. É o que dá. Por quê? Porque como a madeira subsidia tudo, o lenho, a madeira para lenho, para serraria, para laminadora, para poste, paga tudo. Esses outros recursos que eu posso explorar, eles não pagam quase nada. Por isso eles têm no caso de valor presente líquido, eles têm baixo. Valor presente líquido baixo, em geral baixo. Mas a taxa interna de retorno é absurda. E se eu estou trabalhando com uma área grande, aí eu posso até acumular, né, esse valor presente líquido. Isso aqui é só um exemplo de uma floresta. Foi uma coisa muito matada que a ideia era só testar o método, desenvolver os algoritmos, desenvolver as rotinas. Mas a ideia é essa, é você então ter todos, então no caso, é separado aqui. Desculpe, a tora serraria de quina-quina é diferente da tora de serraria de peroba. Embora tenha classe de preço mesmo, poderia ter diferente. Aqui estava na mesma classe de preço. Em geral é isso também. São 3, 4 classes de preço na madeira, né? Na madeira natural, na madeira da floresta. Mas você pode ter preços diferenciados também. Isso no setor primário. Aqui no setor primário que é extrativismo, é exploração de tora, quanto é o metro cúbico da tora, ou seja lá do que for, do paú, do açaí, do fruto, o quilo do fruto, né? Então são unidades diferentes também, não é? E valor unitário por unidade diferente ou em classe de preço, né? Mas de qualquer jeito, e essa conta para os diferentes índices tem que ser totalmente automatizada. Eu só esquento a cabeça na hora que eu estou montando, depois eu não esquento mais. Esse é o tipo de coisa aqui que quando a gente não tem, a gente pede para alguém. Depois a gente vai ver como é que faz isso. A gente pede para alguém, pô, tu tem matemática financeira? O Axis já oferece todos esses índices aqui, o Axis já oferece, né? Então, que a gente não entrou ainda, a gente vai entrar hoje na parte de processamento de dados. Mas então, isso é tudo automatizado para que eu possa, em função da gama de produtos, aqui ó, aqui é no setor secundário, ou seja, das usinas, né, das usinas das quais a gente teve informação, que a gente tem. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Nós já não tem como fazer isso, não tem como aplicar. Então, o setor primário, só o extrativismo, coleta e venda. Setor secundário, então, já beneficiamento, e a gente vai ver também diferentes, né? Olha a taxa interna de retorno disso, do marfim vegetal, é absurdo. Mas também porque é palmeira, a gente não colhe, a gente não gasta quase nada para tirar, né? Já está lá, já tá mapeado. Então, esses valores aqui são as verdades? Não são. Como a gente falou lá no começo. Depois que a gente cruza a informação da floresta, das diversas fontes, censo, inventário por amostragem, a fofoca, que eu chamo de fofoca, juntou as três, sem perder o metadado, ou seja, sem perder a origem daquela informação, juntou os três e cruzou com o banco de dados, para a gente saber o que eu posso fazer com cada espécie, que a gente viu ali, né? As saídas, e quais aplicações que eu posso por cada espécie, ou então por aplicação, quais as espécies que eu tenho. A quantidade de alternativa é tão grande
eu, ainda mais se eu considerar setor primário e setor secundário, é que eu tenho que usar matemática financeira. Mesmo ela sendo limitada, mesmo sendo aplicada à floresta mais limitada ainda, a floresta natural mais limitada ainda, eu tenho que usar, porque senão eu estou chutando. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Mas isso aqui é verdade? Não. Eu apago isso. Houve quem sugerisse uma vez, quando eu fui apresentar o trabalho, deixa a célula vazia, não bota nada não. Fala só da metodologia. Eu falei, não, porque a metodologia é justamente isso. Quer dizer que isso aqui é verdade mesmo, que a taxa interna de retorno é essa? Não. Como está lá no começo lá. Basta eu ter uma indicação de preço. Uma indicação do preço é um levantamento econômico, né, de mercado válido de jeito nenhum. Eu teria que ver na safra, na entre safra, eu teria que acompanhar em vários locais, eu teria que comparar conforme o tempo, porque também tem isso, né? E aí você aplicar uma matemática financeira, um índice econômico, um único valor que você pegou, é confiável? Claro que não é. Mas é melhor você usar isso do que não usar nada. Que é aquilo que a gente vai lidar logo adiante no próximo assunto. Então, aqui já tem as outras a aplicação dos outros produtos e recursos, né? Do inventário florestal diagnóstico, do censo, do inventário florestal diagnóstico, que é só por amostragem, daquelas outras fontes que eu chamei de fofoca, né? E é isso aí que a gente vai mudar, que a gente vai tratar. E aqui eu estou fazendo, aqui eu estava só querendo mostrar a taxa interna de retorno aqui, alterando ela. Então, aqui eu tenho os custos no ano zero, no período zero, investimento, benefício nada. E aqui eu tenho, então, um custo de despesa corrente, nesse exemplo, né? Aí daqui, benefício no ano zero, no período zero, nada de benefício, e depois crescente, começou com 10, depois 20, 30, aí estabilizou em 50, de acordo com a minha projeção, tá certo? Aí aqui a correção de cada um, né? A correção de cada um, e aqui o total, porque eu fixei o período de 17, em 17 períodos, né? E aí aqui eu alterando a taxa até que o valor presente líquido ficasse zero, tomando todos os futuros benefícios e os futuros investimentos. Quando zerar, então, o fator presente líquido, a taxa que eu estou utilizando justamente para zerar isso, aí no caso a taxa aqui foi essa taxa aqui, 16,38. Que zerou o fluxo de caixa. Então, 16,38 é a taxa que o projeto remunera. Eu estou falando isso aqui, dando um reforcinho, porque gravado lá, depois eu achei que ficou mal explicado. Eu falei, não, depois eu mostro na planilha. É isso aqui, já está gravado também. Vamos então para o nosso assunto de hoje, que é, após eu ter resolvido a questão da análise de investimento, sabendo que ela é limitada. Não só ela é teoricamente limitada, mas ela é limitada porque os dados que eu utilizei são precários, né? Eles são precários, mas mesmo assim eu utilizo. Justamente que é o que a gente vai tratar agora, do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso da informação. Antes disso, eu vou pegar aqui para lembrar nós, engenheiros florestais. A legislação trata, no caso de floresta natural, a legislação diz exatamente o que a gente... Exatamente não, mas ela é bastante detalhada no que a gente pode e deve fazer, o que a gente tem que fazer quando trata de madeira. Ciclo de corte, diâmetro mínimo de exploração, diâmetro mínimo de censo florestal, intensidade de exploração, ela dá um monte de detalhe. Mas vamos dizer que a gente não tivesse
legislação. Vamos dizer que a gente vamos dizer que a gente está na década de 70 e não tinha legislação, ou era completamente precária. E aí, como é que a gente ia fazer para mexer numa floresta? Chamando o engenheiro florestal. Simples assim. Botaram tanta regra no intuito de proteger a floresta, botaram tanta regra para fazer, que aí os engenheiros florestais, primeiro, meio que um monte. Nós temos excelentes engenheiros florestais no norte. Temos excelentes. Mas temos muitos engenheiros florestais que nem são mais. São só despachantes de papel. Não faz a menor ideia, não pensa na floresta, não engenheira. Não imagina. Se pensasse e se engenheirasse, uso múltiplo não seria uma conversa curiosa. Há quanto tempo que a gente está aqui? Há quanto tempo que os portugueses chegaram? Por que é que o uso múltiplo ainda é uma conversa? O uso múltiplo da floresta ainda é uma conversa curiosa. Uma disciplina optativa. Por quê? Porque os engenheiros florestais acabam não sendo, não engenheirando. Mas se não tivesse nenhuma legislação que tratasse do assunto, as primeiras regras que a gente teve foi sobre o pau-brasil, exploração do pau-brasil, inclusive desperdício de pau-brasil, na época da coroa ainda, da Brasil Colônia, ainda rolava até chibatada, desperdício, né? Desperdiçasse pau-brasil, colhesse inadequadamente, tinha até previsão de chibatada para quem fizesse isso. Foi a primeira regra, foi sobre a exploração do pau-brasil. Mas se a gente tivesse na década de 70, na década de 60, na década de 70 teve o Código Florestal, mas o Código Florestal era muito vago em relação a isso, em relação à floresta da Amazônia, só tinha o artigo 15 do Código Florestal. Mas então tá, eu sou engenheiro florestal, não tem regra. Não existiu nenhum ambientalista querendo dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. O que eu tenho que saber? Bom, eu sou engenheiro florestal. Eu tenho que localizar geograficamente a minha população. Vou fazer o manejo de tudo? Não, eu tenho que ter uma localização geográfica. Vou manejar essa daqui, essa população aqui. E aí eu tenho que, por amostragem, né, ter a distribuição da população. Ter a curva de distribuição. Ter a curva de distribuição da população. Eu tenho que saber como é que é a estrutura vertical e a estrutura horizontal da população que eu quero manejar. Aí eu devo saber, por revisão bibliográfica, por estudo, né, quando é que ela começa a se reproduzir. A partir de que tamanho ela começa a se reproduzir? Porque seria interessante eu explorar a partir desse tamanho, em algum momento aqui a partir desse tamanho. O que quer dizer, então, mas, pô, de repente eu quero explorar a cariquara e ela com 20 centímetros, eu quero para Poste, a minha quarta guianense, e ela com 20 centímetros, ela ainda não floriu, eu não sei. Não sei quando, a partir de que diâmetro, né? Boi é peso, né? Boi, a partir de um determinado peso, já se reproduz. A cariquara, planta, eu não sei se é diâmetro, depende muito de espécie para espécie, né? Tem espécie de árvore, como o taxi preto, ele flore e morre, ele só flore uma vez na vida. Quando flore, pronto, morreu. Agora, tem espécie não, que flore todo ano, isso varia muito, né, da fenologia. Mas, se eu quiser explorar, por exemplo, para Poste, e quando ele está ótimo para explorar, ainda não deu tempo de se reproduzir, aí eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Se eu já dei tempo de reproduzir, eu posso então tirar uma parcela, definir uma parcela que eu vou explorar. Como que eu faço isso? Fazendo uma revisão bibliográfica. Quanto é que é a idade de reprodução, quanto que reproduz, quanto que eu posso tirar, quanto que eu defino uma intensidade de exploração. Eu defino uma intensidade de exploração. E eu também estimo um ciclo de corte. Então, quanto que eu tenho um determinado volume, eu identifiquei, aí eu explorei,
Então eu retirei um determinado pedaço, uma determinada parte, aqui analisando aqui, retirei uma determinada parte, aqui é o tempo, e eu estimo. Estimo quanto tempo vai demorar até eu recuperar esse, esse volume. Isso aqui é o meu ciclo de corte. Eu faço estimativas, defino com base na revisão bibliográfica, defino com base no meu conhecimento, e aí manejo. E também, claro, que eu tenho que fazer duas coisas ainda, que é o que a gente trata justamente do método. Eu tenho que fazer o monitoramento dessa população remanescente aqui. Eu estimei um ciclo de corte, aqui, mas eu tenho que fazer o monitoramento da população para saber quando é que ela volta. Eu tenho que monitorar, então, duas coisas. A floresta remanescente, a população remanescente e monitorar receitas e despesas para saber se aquilo lá que eu tinha estimado na minha análise de investimento, na minha matemática financeira, está valendo. Se aquilo ali procede. Tá certo? Então, teoricamente, eu não sei, teoricamente eu sou engenheiro florestal. Eu não preciso de legislação me dizendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. Pelo contrário, é melhor que a legislação não se meta. Eu sou engenheiro florestal, deixa comigo. Eu conheço a minha floresta, eu conheço meus equipamentos, minha equipe, eu não conheço, eu tenho que conhecer, mas eu sou o cara para conhecer, porque eu sou engenheiro florestal. Tá certo? E aí, a legislação não me atrapalha. Mas veja bem a confusão. A legislação foi tão rigorosa no intuito de proteger, proteger a floresta, que eu acabei deseducando os engenheiros florestais. Eles esqueceram de que são engenheiros florestais. Eles agora, assim, tem legislação? Tem. Aí segue a legislação. Não tem legislação? Não, não tem. Aí não explora. E qual é o argumento deles? O argumento deles é que, ó, se não tem informação, como é que eu vou manejar? Não tem informação, eu vou fazer o quê? Empiricamente? Aí eu não tenho informação, eu não manejo. Não manejo, eu não exploro. Isso até poderia ser justificável se ao dizer que não posso explorar queixada, caititu, tirar até da flora, botar na fauna, onça, se ao dizer que eu, gato maracajá, se ao dizer que eu não tenho conhecimento, eu não uso a informação que existe, porque ainda falta para poder completar um plano de manejo. Aí eu não exploro. Aí tá, se existisse essa alternativa. Só que essa alternativa não existe. Se fosse o caso de ligar ou de desligar, tá bom, desliga, deixa pra lá. Quando um dia, quando a gente souber, a gente explora. Não é. A questão é que a gente não maneja, mas os recursos são explorados. São explorados e muitos são explorados, comercializados, né? Movimentam dinheiro, não é pouco. A estimativa da Rentas, por exemplo, já que eu estou falando de fauna, é 1 bilhão de dólares por ano, no caso do Brasil. E 80% a 90% morre na captura ou no transporte. Então, eu tenho que manejar, voltando agora para o nosso feijão com arroz aqui, flora, é inacreditável que as pessoas façam um plano de manejo para exploração de madeira, que explorem só aquelas madeiras do feijão com arroz, só aquela madeira que todo mundo conhece, que todo mundo explora, só acho que a gente vê aqui, ó. Quantas madeiras a gente acha numa serraria? Aqui. Quantas espécies a gente acha? Quantas espécies a gente acha de madeira que não são de reflorestamento imóveis na indústria moveleira? É ridículo a quantidade. Por quê? Porque falta engenheiro florestal engenheirando. Então não é só o lenho. Não é só porque o lenho, o ciclo de corte tem lá quantos anos? Muitos anos. Mas e os outros recursos? Por que não? E aí é que tá. Eu não tenho informação, eu não exploro. Eu não exploro, eu não monitoro. Eu não monitoro, eu não produzo informação. Eu não produzo informação, eu não tenho informação. E aí tá, e aí é o ciclo vicioso. O que o engenheiro tem que fazer é estimar.
igual a gente viu ali na matemática financeira. Tem que ter pelo menos, eu tenho que ter um registro no censo. Se for madeira, tem que ter registro no censo. Se não tiver registro no censo, não dá. Não tem como. A legislação até me impede. Eu não posso explorar uma coisa que não está registrada no censo. Não adianta eu ter sido registrada no inventário diagnóstico para madeira. Agora, outros recursos eu faço, inclusive no microzoneamento, as manchas de palmeiras eu posso fazer por amostragem, né, as manchas de palmeira para saber quanto de palmeira que eu tenho. E explorar a palmeira. Pode ser para o fruto, no caso de marfim vegetal, pode ser para a folha, no caso de buçu, né, ou outra, né, outras. Pode ser o fruto, no caso de açaí. Eu posso explorar palmito, eu posso fazer por amostragem e explorar. As manchas já estão mapeadas com detalhe no censo, né? Então eu tenho outros recursos e eu tenho que ter algum valor, para eu poder aplicar a matemática financeira. E agora que eu apliquei a matemática financeira, eu vou considerar aquilo a verdade? Não. Eu só vou ter um ranking agora da quantidade de produtos no setor primário e no setor secundário, que eu não fiz essa conta no braço, porque não dá, porque a gente viu lá no começo, tem que ser informatizado. Tem que só apertar um botão para sair os relatórios, para eu poder olhar. E aí, dependendo de um produto, opa, vou prestar mais atenção nisso. Eu tenho só registrado lá no censo que eu tenho açaí, mas quanto que eu tenho de açaí mesmo? E será que esse é o preço mesmo? Aí eu passo a prestar mais atenção no açaí. Graças àquela primeira pincelada, aquela primeira olhada, considerando a matemática financeira. Esse é o objetivo do, 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 dessa parte, né? De análise de investimento. Agora, então, eu tenho que eu tenho que agrupar os produtos, certo? E eu agrupo esses produtos, a gente pode chamar de classe de manejo ou de categoria de manejo. São dois tipos de agrupamento. O primeiro é a gente separando. A gente separando assim, o que eu tenho informação e eu tenho regra. A terceira é que eu tenho informação, mas eu não tenho regra. Eu não preciso monitorar. Aqui eu manejo, eu tenho regra. E eu manejo na classe 1 aquilo que está previsto por lei. Então eu tenho que seguir a regra do que está previsto por lei, nessa classe 1 aqui. Na classe 3 seria aquela que eu não manejo. Eu só aproveito o que já está lá, que é resíduo. Eu manejo a população. Isso aqui não, isso aqui é resíduo. Né? Então, nessa classe 3 aqui, é o fuxioco, é o copa, né? Paú, madeira podre, né? Já apodrecida, já está só que é o paú mesmo, para substrato. Eu não manejo para a produção disso, mas eu preciso monitorar receita e despesa, quanto que eu estou gastando para tirar e quanto que está entrando, para eu poder continuar comparando. Agora, cada vez mais, primeiro eu fiz aquela primeira análise lá, benefício, custo, valor presente líquido, ROIA, taxa interna de retorno, com os dados fictícios. Com dado, qualquer dado, pouco dado, dado pobre, dado bom, né, não importa. A partir de agora, que eu comecei, eu tenho a informação verdadeira. Aqui eu não manejo para a produção disso, eu manejo para a produção disso. Aqui eu sigo a regra, que já está estabelecida, que é o que caracteriza a classe 1, ou categoria 1 de manejo. A classe 3 ou categoria 3 eu não manejo, eu só exploro, é resíduo. Mas não quer dizer que eu não tenha que monitorar. Aqui eu monitoro a população remanescente para aferir o ciclo de corte que a gente estava falando. Aqui eu não monitoro a população remanescente, que isso aqui é resíduo, mas eu monitoro receita e despesa, para agora com dado fidedigno, com dado real da minha floresta, do meu mercado, dos meus gastos, né?
das minhas vendas, né? Para eu saber qual que é e continuo o tempo todo cada vez com mais informação, né? No ranking das espécies. E isso é que é o grande lance de manejo de floresta natural, de uso múltiplo, que, por exemplo, recentemente, a caricara deu muito dinheiro. Muita gente querendo comprar a caricara porque ela não acaba, ela fica para filho e neto, como eu falo, né? Então é muito legal fazer um poste. Fora que ela é muito bonita também para fazer esteio, né? Para fazer pilar de casa, de varanda. É uma espécie muito bonita. Aí daí. E ela dura. Só que de repente, por algum motivo, ela perdeu o mercado. Perdeu. Ninguém estava querendo comprar mais. Aí o que, que eu faço com a cariquara? Eu deixo ela no mato. Esse que é o grande lance da floresta. Diferente do agronegócio, né? Que eu aposto num determinado produto, numa determinada commodity. E se essa commodity, por algum motivo, ela cai de preço, pronto, eu dancei. Eu tô ruim, eu tô mal. E no caso de floresta, não. A tal da biodiversidade, que durante muito tempo funcionou como uma desvantagem competitiva, porque você não tem nada muito, tudo você tem pouco, né? Essa biodiversidade, em função da informação, daquelas coisas que falou, informação acumulada, capacidade de processar, etc., achar nicho de mercado, etc., eu posso escolher agora. Cada vez eu vou dizer agora, não, o que está dando dinheiro? Então, por isso eu tenho que monitorar receita e despesa. E, claro, ter um contato também de externo, setor terciário, que é o achar nicho de mercado, achar. Então, setor primário, setor secundário e setor terciário. Aqui na classe 1, então, aquilo que já está com regra estabelecida, então eu tenho que seguir regra. Aqui na classe 3, o que não tem regra, eu só preciso monitorar receita e despesa para saber o que está valendo a pena eu explorar ou não. E aqui que é a classe 2, que é aquilo que eu estava falando no quadro ali. Essa classe 2 aqui é que gera o ciclo vicioso da informação. É coisa que é um recurso natural, vamos dizer, bromélia, orquídea. É um recurso natural, quando eu falo bromélia, eu estou falando de um monte de coisa, né? Bromélia. É um recurso natural que eu não tenho informação para manejar. Não tenho, mas eu tenho que sair do ciclo vicioso. Eu tenho que estimar para poder criar um plano de manejo. E depois eu monitorar. E monitorando, agora eu já não estou mais no ciclo vicioso da informação. Eu estou no ciclo virtuoso da informação. Mas manejar tudo? Não. Não. Manejar aquilo que se destacou na matemática financeira. Eu apliquei a matemática, justamente aqueles que se destacaram mais. Opa! Esses daqui, eles estão me dizendo para eu prestar mais atenção neles. Aí eu posso fazer. Então, essa é uma primeira classificação. Classe 1, classe 2, classe 3. Da classe 1 aqui, o que está com regra. Da classe 3, o que não tem regra. Eu só monitoro receita e despesa. E a classe 2, o que eu estabeleço a regra. Eu saio do ciclo vicioso, vou para o ciclo virtuoso e monitoro. Monitoro receita, despesa, agora com informação fidedigna, né? E monitoro também a população remanescente. Certo? Um plano de manejo. E aí, mas não é muita coisa? É sim. É sim. É muita coisa. Por isso é que tem a outra classificação que eu faço, que não é mais, agora nesse caso, não é mais nessa 1, 2 e 3, mas é a classificação de agrupamento. Eu agrupo o que é semelhante e trato igual. Pô, mas eu vou tratar todas as bromélias igualmente. Vou tratar todas as orquídeas igualmente. Ou vou tratar todas as epífitas igualmente. Enquanto eu não tiver motivo para separar, não tiver conhecimento para separar, eu não separo. Eu posso separar por questões de mercado ou por questões de conhecimento. Não é? Aí eu separo. Mas se eu não tenho conhecimento, eu trato igual. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo do que eu boto um monte de coisa num saco só? Madeira. Madeira. Quantas famílias eu trato? Madeira. A legislação agrupa tudo. Madeira. Diâmetro mínimo de corte, 50. Ciclo de exploração, 25. Aí. Agrupado. Isso eu uso naturalmente numa floresta mega diversa. Quando eu tiver conhecimento, aí eu posso separar.
Quando eu tiver informação, eu posso separar. Por exemplo, bromélia e orquídea. Não trato mais igual. Bromélia, orquídea, cipó titica. Bromélia, orquídea, cipó titica, cipó ambé. Bromélia, orquídea, cipó titica, cipó ambé, titicão. Não sei. Posso se separar. Açaí, palmeira. Não. Açaí. Açaí para fruto, açaí para palmito, né? Jarina, marfim de vegetal. Bussu para palma, para pegar a palma. Então, eu vou juntando ou agrupando, definindo uma estratégia. Essa estratégia é tão simples quanto for o meu conhecimento. Como eu botei ali, grosso modo, no quadro, ali atrás, é uma coisa simples, mas eu tenho que fazer simples mesmo. Porque o que eu não posso é não fazer. Eu faço simples, monitoro receita, despesa e a população remanescente para ir ajustando cada vez com mais conhecimento. Tá certo? Então, aqui já espécie nessas classes aqui. Aí eu já estou separando, né, na classe 2, na classe 3. As espécies, continuo a separar. Aí não vulgar. Então, tora para serraria de Angelina Margoso é diferente de tora de serraria para Angico. Mesmo que esteja, grosso modo, colocando na mesma classe de preço. Eu não sei se alguém paga mais ou menos por aquilo. Então eu boto naquela classe de preço que é madeira nobre, né? É classe A, super nobre, né? Aí depois madeira boa, madeira vermelha, depois madeira branca, né? Vai botando, vai caindo o degrau, vai para caixotaria, vai caindo o preço também. Então aqui produto por produto, né? Aqui é só um exemplo, aqui produto mais produto por produto. Isso aqui é só um resumo, né? É só um resumo. Eu tenho informação do censo do inventário diagnóstico e daquelas outras fontes, então eu tenho a tabela é muito maior. Aqui é só para a gente ver. Tá certo? Então, madeira tora para serraria, a madeira que eu falei assim, não, a madeira não bota tudo junto. Não, o mercado já separa em 3. Serraria, laminadora e poste. Beleza, então tá valendo. Mas das que eu exploro para serraria, eu trato tudo igual. Tudo com o mesmo ciclo de corte. As que eu exploro para laminadora, eu trato tudo igual. Aí, nesse caso, ciclo de corte, eu trato tudo igual mesmo. Porque é por UPA ainda a legislação na maioria dos estados. Na legislação federal e na maioria dos estados, é o ciclo de corte de 20 anos, de 25 anos, é o que dá você pode, o incremento periódico que você tem que considerar é 0,86 metros cúbicos por hectare ao ano. Para você sair desse 0,86, olha só, 0,86 da floresta, considerando tudo junto. Para você sair disso, você teria que apresentar a informação do inventário contínuo das suas espécies, da sua floresta. Aí a informação do inventário contínuo, por exemplo, da Prestosud é 0,86, é 1,90, alguma coisa assim. Perto de 1,90. Bem mais do que o dobro de 0,86. Então, um ciclo de corte muito menor. Inclusive, a própria legislação do Amazonas trata disso, né? A intensidade de exploração dividido pelo incremento periódico anual. E atenção nisso. Porque se eu tiro, o que me possibilita essa legislação, tanto do Amazonas quanto do Pará, tanto do Amazonas quanto do Amapá, o que ela me permite é eu sair do regime de controle por área, que não faz menor sentido. Eu dividi a minha área de manejo em unidades de produção anual, unidades iguais de unidade de produção anual, porque elas não são iguais. A estrutura é diferente, a composição é diferente. E mesmo que eu explore uma determinada UPA, eu tenho espécies completamente diferentes, com ciclo de vida diferente, com senoide diferente. Então, o ideal seria eu dar um tratamento específico. Isso eu posso fazer se eu considero toda a minha área de manejo, não mais divisão por área, subdivisão em unidade de produção anual. Eu colheria o que está maduro. Espécie de crescimento rápido, morototó, eu tiro mais cedo. Espécie que eu
tem que tirar com volume, diâmetro menor, que é porque porque fica oca logo cedo. Tipo, angelim rajado eu tiro mais cedo. Espécie que demora a crescer e que eu prefiro um diâmetro maior pé laminado, eu deixo mais. Só que eu tenho que pensar que eu fazer isso na minha floresta inteira, olha o gasto disso. Vamos dizer, se eu explorar só 1 metro cúbico por hectare ano, então todo ano eu vou poder tirar 1 metro cúbico. Eu não preciso mais fazer o regime de controle área, esperar 25 anos para voltar numa UPA. Eu exploro a minha área inteira. Só 1 metro cúbico por hectare. Eu exploro por ano e a minha floresta, vamos dizer que ela cresça 1 metro cúbico por hectare por ano. Então eu posso explorar 1 metro cúbico da minha área inteira todo ano daquilo que está maduro. O problema disso é a infraestrutura, né, de exploração e o censo, toda a infraestrutura, né? O censo, né, e a estrada e pátio. Imagina, eu vou botar estrada na área inteira, pátio na área inteira e censo da área inteira para tirar só 1 metro cúbico, não vai pagar. Duas alternativas que eu teria para isso. Teoricamente, o justo seria subsídio. Seria subsídio federal. A opção. Vai fazer opção pela floresta? Quer que a floresta não caia? Quer que a floresta não queime? Quer manter a floresta? Quer produzir emprego? Né? Quer fazer o 80%, por exemplo, na Amazônia de reserva legal valer? Então, subsidia. Subsidia o censo. Subsidia o uso múltiplo. Né? Subsidia. Aí, isso seria um tratamento justo, equivalente ao que foi dado no começo do reflorestamento, era 95% a fundo perdido. A outra alternativa, se você for engenheiro florestal e for engenheiro florestal de verdade, e tiver uma floresta sob sua responsabilidade, a outra alternativa é você não tirar tudo. Se chegar lá, eu tenho um potencial, eu tiro tudo. Agora você vai ter que esperar 25 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, sei lá, o ciclo de corte. Eu posso não tirar tudo. O que tem mercado menor, eu vou tirar. Eu tiro o suficiente para pagar a infraestrutura daquele pedaço. No ano que vem eu tenho mais 2 pedaços. No outro ano eu tenho 3 pedaços. Até eu chegar um dia que eu vou ter os 10 pedaços. Se o ciclo de corte for de 10 anos, né? Em 10 anos, e 10 anos passa muito rápido. Eu já tenho agora, eu fui fazendo o censo aos poucos, não tirei tudo, tirei o suficiente para bancar a minha atividade, e agora em 10 anos eu tenho o censo da área inteira. É claro que eu tenho que monitorar e vou ter sempre ingresso, claro, mas aí é só o ingresso que eu tenho que registrar, tá certo? Ingresso, morte, aquelas coisas de acompanhamento de floresta mesmo, né? Promoção, ingresso, né, morte e crescimento. Então, madeira e toro para laminadora. Então, isso já tem tecnologia já super estabelecida, serraria e pocha, que a gente vê lá em Silvicultura 1. Copa de árvore. Também a gente já tem tecnologia já estabelecida, já tem até a previsão legal de exploração. No primeiro ano, eu tenho direito a 1 metro cúbico requisito e tenho direito a 1 metro cúbico para exploração de resíduo. Não é só copa, não. Aqui está copa, mas de resíduo em geral. Eu tenho direito a 1 metro cúbico de resíduo para cada metro cúbico que eu tenho autorizado. No primeiro ano. Mas ao final do primeiro ano, eu tenho que apresentar quais são as fontes de resíduo que eu tenho. E vão ser o quê? A copa das árvores, com certeza. Das árvores que eu abato. Mesmo fazendo queda direcionada, mesmo fazendo corte de cipó, uma árvore quando cai, ela derruba outras árvores. Então, esse volume, quanto que é o volume que elas derrubam? Acima de 10 centímetros de diâmetro. Então tem um valor, eu tenho que medir. Eu tenho os polígonos de estrada secundária e estrada principal, estrada permanente, estrada temporária na construção. Todo ano eu construo estrada temporária, todo ano para atingir cada UPA. Aquilo é um polígono. Todo ano eu construo o pátio, também são polígonos. Eu também tenho, por amostragem, a avaliação de quanto que eu tenho de madeira caída boa.
Eu tenho madeira caída que eu posso identificar a espécie, eu tenho madeira caída que eu não posso mais identificar a espécie, mas o lenho tá bom ainda. Eu tenho, então, eu posso explorar essa madeira caída 50 metros para cada lado, então eu tenho um polígono de comprimento igual ao das minhas estradas e de largura de 100 metros, que é 50 metros para cada lado, eu posso puxar o que está caído. Então eu tenho que apresentar todas as minhas fontes de resíduo, né? E no relatório do meu primeiro ano de exploração, e aí eu passo a explorar de acordo com os modelos matemáticos que eu desenvolvi para a minha própria floresta, certo? Então, aí de ciclo vicioso, ciclo virtuoso a gente já tratou, não é? Já tratou disso. Aí sementes, eu tenho aqui 18 espécies, é só exemplo que a gente olhou lá. Mas não esquece esses 18, não importa. Você vai ter o processamento e você vai ter da sua floresta, e não da minha. Então, mas aí sementes eu tenho as matrizes mapeadas no censo ou não. Algumas sim ou não. Castanheira eu tenho mapeada no censo. Jarina eu tenho a mancha mapeada. Açaí eu tenho a mancha mapeada, Jatobá eu tenho a árvore mapeada. Mogno eu tenho a árvore mapeada. Sucupira amarela eu tenho algumas, eu tenho as manchas, né, porque eu não registro no censo. Eu tenho as manchas, aí as manchas estão bem detalhadas no censo, no microzoneamento. Eu posso, então, por amostragem, se achar melhor, se lá no destaque da matemática financeira se destacar, eu então resolver explorar. Tá certo? Então, algumas coisas por amostragem, outras coisas que não. Mas aí agora eu tenho que entrar com a revisão biográfica para saber quando né? A castanheira na época da chuva, não é? Que produz, cada espécie tem a sua fenologia e também e a fenologia também pode variar de acordo com o local, né? Por causa do porque como o balanço hídrico varia enormemente, né? Também a fenologia varia também. Plantas ornamentais, no caso de planta ornamental, eu tenho duas alternativas, que são as de copa. Por que não? Aí que a gente fala uso múltiplo integrado. Eu tenho, eu abati a árvore, pronto, extraí. Agora eu sei quais árvores que estavam ocas, então que eu não abati. E sei quais árvores que eu abati. As árvores que estavam ocas, eu não abati, eu tenho semente. Se ela está viva, se ela não está morta, ela está oca, mas ela está viva, ela produz semente. Agora eu sei exatamente onde é que está. Eu faço primeiro a revisão bibliográfica, depois eu tenho indicativo real de quem que produz, quando que produz. Qual é que é a árvore boa produtora e qual é que é ruim, porque também tem essa também. Também tem variação de indivíduo. Então, no começo eu faço por revisão, depois eu vou tendo cada vez mais informação. Aí daí, semente autocórica, eu pego embaixo. Semente que dispersa, eu tenho que pegar antes, tipo meliácea em geral. Eu tenho que pegar antes do fruto abrir, porque depois aí eu não pego mais. Né? Mas autocórica não. Eu tanto posso pegar a semente, porque ela cai no chão, né? Como eu posso pegar, deixar ela germinar e pegar a plântula, né? A plântula ou planta jovem, como no caso do angelim pedra, como eu já falei, do angelim pedra, como o caso da copaíba, né? Que faz aquele tapete de plântula, né? Na floresta, né? E eu já sei onde é que está. Então eu já vou na certa. Quando a madeira já bancou isso, eu já tenho até a picada de arrasto para pegar a copa. Até a picada foi feita para pegar a tora. Então eu chego lá na copa lá. A copa só paga aquele passo adiante. A tora já passou, já pagou tudo até ali. A copa já está no chão. Ela só vai precisar pagar agora a picagem dela e a extração. E aí, quando eu estou picando a copa para extrair, alguns galhos, não, galho grosso, grande, leva inteiro. Mas galho mais fino, de 10 centímetros para cima, eu empilho. Como empilho lenha. Não vou tirar arrastando. Aí daí, mas quando eu estou picando a copa, claro que eu vou pegar a orquídea.
e a bromélia, que está cheio. Inclusive um trabalho de um aluno que fez uma estimativa justamente para sair do ciclo vicioso e partir para o ciclo virtuoso da informação, ele estimou em 0,1 orquídea a cada 10 árvores. Não, 0,1 orquídea por árvore. Uma orquídea a cada 10 árvores. Depois, pô, deu dinheiro. O índice financeiro, ih, rapaz, isso vai dar dinheiro. 0,1 vezes a abundância de árvores a serem abatidas na safra é muita árvore. Então dá dinheiro. Aí, que ele fez? Justificou fazer um estudo melhor. E quando foi lá contar, né, contou de 100 copas de árvore, duas coisas que aconteceu. Primeiro, não era uma a cada 10, era 5,5 por árvore. Então, multiplicou por 55. A primeira estimativa, 0,1 dava dinheiro. Multiplicado por 55, aí já foi um absurdo. E a outra informação foi que algumas espécies não tinham nenhuma, independente do diâmetro. E outras tinham muitas. E mais outra informação, que aí é mais informação de monitoramento. Opa, saindo do ciclo vicioso, partindo para o ciclo virtuoso. Mais outra informação, você já sabe, olhando para a árvore, você já sabe se tem orquídea lá em cima. Porque a que tem líquen, tá cheia de orquídea lá em cima. Aqui não tem líquen, tipo escorrega macaco, mulateira, não tem nada lá em cima. Sabe como não tem líquen aqui embaixo, não tem nada lá em cima. Então, as diferentes, as cipós, né, os diferentes grupos. Como com o cipó, como eu falei, antes a gente empurrava o cipó para o lado para fazer o censo, para medir a árvore no inventário. Agora não. Agora, no censo, a gente registra os cipós das árvores, justamente para a gente poder saber quantos cipós a gente tem. Inclusive, porque mesmo que eu não queira colher cipó para fazer vassoura, para fazer paneiro, para fazer cesto, móvel, sim, móvel de cipó. Mesmo que eu não queira explorar ele para fazer isso, e é uma bobagem se eu não quiser, já que eu tenho ele mapeado, eu posso querer e eu vou ter que pegar fibra para poder fazer cesto, para poder pegar outros produtos, plantas jovens, pegar bromélia, orquídea, eu vou precisar cesto. Então, tanto eu posso usar cipó para fazer isso, como eu posso usar também as enviras. As enviras que eu vou tirar das árvores que eu abater, das espécies que são boas. Eu vou aproveitar a casca, assim, justamente para a cestaria, para as embalagens de exploração de outros produtos. E aí vai. Na classe 2, semente. Aqui eu tenho um exemplo aqui de semente, né? De tipo da espécie fonte, se a espécie é sujeita a abate ou não, se o método de coleta qual é, se é por escalada, se é no solo, se ela é monóica ou se é hermafrodita, se é para consumo ou se é para propagação, se ela é para propagação, se ela é ortodoxa ou se ela é recalcitrante, né? E se ela cai no censo ou não cai no censo, se é a localização dela, né? Se ela cai ou não cai no censo. Isso aqui quer dizer o quê? É uma divisão, dependendo da estratégia que eu fizer, mais detalhada ainda do que a madeira. Você vê que madeira é serraria, pós-laminadora, acabou. Só semente já tem um monte de coisa aqui, dependendo do que eu quero fazer e para o que eu quero fazer. Tá certo? Então, produção de semente, abate de indivíduos, que quando ela é concorrente, né, espécies que estão sujeitas a abate, né, eu tenho que levar isso em consideração na coleta de semente, né, o tipo de semente, né, como é que ela é, né, para que eu quero. Aí, longevidade, né, do caso se é para propagação, não é? Ela é recalcitrante, né? Aí a localização da semente, aqui é aquilo que a gente já falou lá na tabela lá, só o detalhamento do que a gente está falando lá.
Então, e aí, uma coisa que a gente fala da intensidade de exploração, seja lá qual for o do produto, como eu não tenho informação, se eu não tenho informação, aí o número mágico da intensidade de exploração, daquilo que eu não tenho, para sair do ciclo vicioso e partir para o ciclo virtuoso, eu ainda não tenho informação nenhuma. É só expectativa, é só estimativa. Então, o número mágico é 50% de intensidade. Tá certo? Então, 50% de intensidade de plantas jovens, 50% de intensidade de semente, 50% de intensidade de bromélia, de orquídea. Ué, mas não caíram? Caíram sim, mas aí 50% eu pego e comercializo, 50% eu pego e reintroduzo na floresta. Tá certo? Daí o tal do uso múltiplo integrado. A madeira, o fuste subsidia eu chegar na copa, a copa subsidia eu chegar na bromélia, na orquídea, tá certo? E depois a exploração da semente alada, né, com dispersão alada, é a exploração dela que eu vou ter que subir para coletar, que a semente está pagando, mas a semente só vai pagar essa parte, porque o resto toda a madeira já pagou. A semente também está subsidiando a subida para a reintrodução de bromélias e orquídea, aquela metade, que é sempre 50% quando eu não sei. Não é? Então, por isso se chama uso múltiplo e integrado. Eu integro as atividades para economizar dinheiro, economizar energia. E depois o monitoramento. Monitoramento para eu poder ajustar tudo. Tá certo? Aí já temos outros lá que a gente já tem, né? Unha de gato, como resíduo, a exploração de cipó sob manejo, eu tenho também, também tem legislação que fala, 50% dos fios maduros, só 50, no caso de titica, né? Deixa os fios verdes, os maduros eu tiro 50%, né? Se a árvore apresentar uma quantidade maior ou igual a 20 fios, né? E no caso de titica já é meio ou 2/3 dos fios maduros, com árvore com mais de 20 fios. Isso aqui é uma estimativa também, depende. A legislação do cipó titica é ruim. 20 fios está mais para ambé do que para titica, mas pode ter. Mas em geral não tem tanta perna assim, cipó titica. Mas aí 2/3 dos fios maduros, deixa os verdes, tiro 2/3 maduros. Isso aqui são só exemplos. E dependendo do estado, como no caso do Amapá, tem uma legislação bem. E no Pará, tem uma legislação bem retalhada para a exploração de cipó titica. O ciclo de corte, inclusive, nem é de 3 anos, é de 5. Tem gente que defende mais. Mas então eu não vou falar das plantas, eu não vou falar dessas coisas, não vou entrar em detalhe aqui, só para dizer assim, aqui são só exemplos ilustrativos, tem que ver a legislação, aqui é evento ilustrativo, para aquela classe categoria 2, que é aquela de eu sair do ciclo vicioso e vou partir para o ciclo virtuoso, daquelas que não tem uma legislação específica. Aí eu tenho que criar e depois monitorar, tá certo? Aqui ainda planta medicinal também, são só exemplos, né? A gente não vai perder tempo com isso, né? Aí látex, aí também, no caso de látex, não sei se você reparou, lá ele é considerado, no caso desse estudo aqui, ele foi considerado inviável economicamente, ele não se paga, a seringueira não paga o custo de exploração do látex, só se você for agregar valor, aí está valendo. Mas se você quiser comprar, inclusive, látex de outro, dependendo do preço, é melhor do que explorar, porque o látex sozinho não se paga, a não ser que você agregue valor. Transformando o quê? Em couro vegetal, em couro ecológico, em luva, em camisinha, seja lá o que for. Né? O couro ecológico ele é cheio de patente. Né? As pessoas que desenvolveram, que inventaram, os engenheiros químicos, né, que desenvolveram, né, usam um monte de produto químico para fazer o couro ecológico, apesar de chamar ecológico. O couro vegetal não, é muito mais simples, é o que o seringueiro já usa, já fala como só que encauchado. É só você defumar e depois tratar, né, o tecido, né? Defuma o látex no tecido, já no tecido, a aniagem, por exemplo, né? Um tecido grosso, né?
e depois aí trata ele, né? Para ele não ficar melado, né? Tem que ficar tratando ele. Agora, em camisinha não, camisinha é o investimento, é o investimento mais barato de todos aí para fazer o couro vegetal. Agora, camisinha e luva, né? O investimento é muito pequeno. A usina é super simples, é molde, enfiar, puxar para secar, tirar, a tecnologia é muito simples. Se for para esterilizar e depois, aí já é uma outra conversa. Embalagem, eu estou falando só a fabricação mesmo, para de repente vender para uma outra indústria, ou então chegar ao ponto de vender, porque você pode vender a madeira em tora, pode vender a madeira serrada, pode vender móvel. Então, também, né? Todos os produtos podem ter graus de agregação de valor diferentes, como a gente viu lá na matemática financeira daquele setor secundário, das indústrias lá, muitas vezes polivalente. Aí óleo de copaíba, que dá dinheiro para danar, mas o óleo de andiroba dá tanto dinheiro quanto o óleo de copaíba, e acaba o óleo de andiroba ser mais interessante do que a copaíba, que a copaíba, tá bom, tá numa região que eu tenho copaíba. Rondônia tem muita copaíba. Bom, não, copaíba rola. Acho que mais na parte sul, né? Da Amazônia. Né? Mas não, tem copaíba na parte norte também. Mas tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos. E também tem árvore que é bem boa produtora e tem árvore que é má produtora. E também tem, no trabalho do Jurandir Castro, tem árvore que produz, é mais produtiva do que outra. Então ela repõe com mais velocidade. Embora a que reponha com mais velocidade ainda é lento pra caramba. Ainda é lento pra caramba. Você tira muito óleo, dependendo da árvore, uma vez, você tirar aquilo de novo. Se ela estava armazenando aquilo a vida inteira dela, então até ela botar aquilo de novo vai demorar. E no caso de andiroba, não, porque andiroba você tira da semente. Então a andiroba, de 2 em 2 anos, tem uma carga boa. Então você tendo a andiroba toda mapeada, por que derrubar a andiroba? Ah, sim. A andiroba que não é boa produtiva. Passa a faca porque a madeira é excelente. É igual o seringueira. Seringueira também, por que não? Copaíba, tem copaíba que não dá nada de óleo. Por que não passa a faca nela? Passa a faca nela. Só que tem gente, tem estado que tem legislação protetora. A legislação protetora da floresta. Já estou acabando. A gente vai já, então, aqui, classe 3 aqui. Aqueles são só aqueles produtos, né? Que a gente só resíduo, né? Casca, paú, né? Fuxioco, né? Aí a seiva do sangue de boi ou sangue de grado, sangue de dragão, cada um chama de um nome, né? Que é um arbusto, que a seiva é super valorizada, é cara pra caramba. E ela é usada para quem tem gastrite, úlcera, para quem tem esse tipo de coisa. É, é, é isso. Acabamos aqui a nossa parte. Nós vamos dar, se alguém tiver alguma dúvida, fala daqui a pouquinho que a gente vai dar 10 minutos de intervalo e voltamos. Aí para esclarecer dúvida e pegar a parte de banco de dados. Falou? Beleza, valeu, professor. Até logo.